A Associação Transição Planetária apresenta pulsos eletromagnéticos atingem a Terra novamente. Vamos observar o site do governo americano, o SGS. Vejam a data 1º de abril de 2020. Recebemos fortes pulsos em todo o planeta. Vejam que os sismógrafos, que são os objetos mais sensíveis e que fazem o registro, estão acusando no mesmo dia e na mesma hora fortes pulsos eletromagnéticos por todo o mundo. Alasca, Antártida e muitos deles, inclusive, ficaram fora do ar. Observem que estamos falando de pulsos eletromagnéticos, pois, se fosse um terremoto com essa magnitude, a Terra teria convulsionado. Vejam o Brasil, por exemplo, como foi fortemente atingido também por esse pulso eletromagnético. Estamos sendo bombardeados com informações distorcidas para que não possamos observar o que está acontecendo e que realmente é importante em nosso planeta. Existe uma estrela anã magnética que encontra-se na constelação de Virgem e que está nos atingindo em todo o planeta de várias maneiras diferentes. Esses pulsos eletromagnéticos estão causando uma série de distúrbios e iremos explicar o porquê disso. Vamos espalhar essas informações ao máximo de pessoas. Inclusive, o supervulcão de Yellowstone não está sendo registrado ou apresentado para nós. Entendam por que isso está acontecendo. Temos centenas de registros do nosso agente transformador, Trenton, New Jersey, data 16/3/2020. Acessem ao nosso site, que lá você terá uma galeria com mais de 400 registros, inclusive oficiais, do nosso agente transformador. Morning guys, we're at the Gulf of Finland. Nakita natin sumisikat ang araw, while on the other side, makita natin ang buwan. We're about on 60 degrees latitude north. Time check 0400 in the morning. Os efeitos do nosso agente transformador, uma estrela anã magnética que encontra-se na constelação de Virgem, está atingindo a Terra diretamente. Observe essa imagem da nossa magnetopausa, registrada pela NASA. À sua esquerda, estamos recebendo os pulsos do Elenin, atingindo a Terra. À direita, a magnetopausa está voltada para o Sol. Entendam que a magnetopausa é a medição da superfície terrestre até um raio de 200 quilômetros. Vejam que recebemos as interferências com muita intensidade, mas esses raios estão sendo constantes. Satélites de monitoramento da NASA. Separei 3 tipos de satélites. Este mostra a nossa magnetosfera. Observe essa forte mancha vermelha que representa o extremo dos raios cósmicos que a Terra está recebendo. Esse ponto no meio é a Terra. Para entender, esses traços que saem como se fossem fios
de dentro da Terra são a nossa magnetosfera formada por tubos de plasma. Esta é a proteção da Terra. Mas no dia 1º de 4 de 2020, observem que os pulsos estão atingindo a nós com muita intensidade. Inclusive, uma coisa que vocês irão observar, que quando começa a ficar um processo, inclusive com a perda da magnetosfera, a NASA corta esta informação de seu site oficial. Já tivemos registros anteriores que perdemos 100% da nossa magnetosfera. Vejam agora a diferença de tempo. Estávamos em 11 horas e 19 minutos e partiu-se para 11 horas e 50 minutos. Isso quer dizer, podemos ter perdido nosso campo de força e a NASA omitiu esta informação de nós. Vamos colocar esse outro satélite que monitora a direção dos ventos cósmicos. Como sempre digo, a direita é a direção que nós estamos indo no movimento de translação e é voltada para o Sol. Mas vejam como estamos sendo atingidos diretamente, pois as marcas vermelhas representam que nós estamos no extremo dos raios cósmicos e as setas são a direção. Veja que em muitos momentos a direção dos ventos cósmicos tomam outra direção, quer dizer, recebemos pulso de um outro lado, conforme já descrito nas imagens anteriores. Todas essas informações são públicas e o link encontra-se à disposição aqui no nosso descritivo. Vamos colocar a magnetopausa. Observem essa imagem. À direita, nós temos a direção do Sol. À esquerda, os pulsos recebidos do nosso agente transformador. Essas informações são públicas e isso mostra que esses pulsos estão atingindo a Terra diretamente. Não trata-se do Sol, mas sim de pulsos eletromagnéticos que estão alterando a vida aqui na Terra como a conhecemos, mas elas também causam terremotos. O Elenin é uma estrela magnética que manda pulsos eletromagnéticos que atingem a Terra eventualmente. Quando esses pulsos atingem a Terra, o seu eletromagnetismo altera um mineral que temos em maior abundância no manto da Terra, chamado de ferropericlase. Cientistas russos penetraram no coração da Terra. Físicos russos descobriram que terremotos, erupções de vulcões e outros processos sísmicos dependem do comportamento não apenas da camada superior, como se pensava anteriormente, mas também da camada inferior do manto da Terra. Este é um novo olhar sobre a vida do planeta, uma revisão de sua estrutura. As placas tectônicas que compõem os continentes e o fundo do oceano global estão flutuando sobre a camada superior do manto, que está mais próxima da crosta terrestre. Acreditava-se que este movimento envolvia apenas a camada superior do manto, a que está mais perto da crosta, enquanto a camada inferior não tinha quase nenhum efeito sobre os processos sísmicos. Mas agora surgiu uma razão para reconsiderar esse ponto de vista. Cientistas do Instituto Acadêmico de Cristalografia de Moscou e do Instituto de Pesquisas Nucleares da Academia Russa de Ciências encontraram as condições nas quais o ferropericlase, um dos principais minerais da camada inferior do manto, composto de átomos de oxigênio, magnésio e ferro, recebe novas qualidades magnéticas, condutividade elétrica e térmica.
Mudanças das propriedades magnéticas do mineral, bem como a modificação da sua condutividade térmica e elétrica e, claro, da densidade. A metamorfose de todas essas características geralmente leva a mudanças sísmicas, que até agora não tinham uma explicação. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos, e elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. E isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Os pulsos eletromagnéticos do Elenin, ao entrar no manto da Terra, altera o ferropericlase. E isso está causando os nossos terremotos. Observem que ao alterar a densidade, esses pulsos desestabilizam a litosfera, que é aonde vivemos. Essas alterações estão se intensificando e, com isso, as placas tectônicas estão se movendo. Há milhares de anos, este processo já foi intensificado outras vezes, tanto que trata-se de um processo cíclico. Lembre-se que temos muitos registros de cidades submarinas, pois o que estava em cima foi para baixo. Passaremos novamente por este processo
de transformação planetária. Mas ainda existem esperanças. Estamos lutando em um projeto humanitário, construindo colônias autossustentáveis subterrâneas. Os nossos bunkers, igual aos americanos, russos e tantos outros países que já fizeram os seus abrigos. O nosso objetivo é juntar pessoas do bem para a construção desse maior empreendimento da América Latina. É uma missão difícil, rodeada de desafios, e por isso lutamos para salvar vidas sem vender nada a ninguém, com o único objetivo de sobrevivermos diante dos fatos que estão sendo vistos a olho nu. Estamos sendo massacrados com informações distorcidas para que venhamos a desviar os focos do que realmente importa. Peço a todos que tirem suas próprias conclusões. Inclusive, esse nosso trabalho de pesquisa feito há tantos anos se tornaram um livro, um e-book, 2 sóis, o maior segredo da humanidade. Juntem-se a nós, divulguem o nosso material nesse imenso projeto de vida feito de amor. Visitem o nosso site www.transicãoplanetaria.org.br, pois juntos somos fortes e organizados mais ainda.